João 20, levante sua Bíblia bem alta e diga: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso o que ela diz que eu posso. Abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar e nunca mais serei o mesmo. Amém. Hoje quero falar com você sobre crise de fé. Você já teve uma crise de fé? Já teve algum momento que você duvidou? Você já sentiu dúvida no seu coração? Alguma situação que você passou na sua vida que você falou assim: será? Será? João 20, versículo de 24 a 29, diz assim. Essa palavra falou muito ao meu coração, irmãos, e eu quero ministrar na vida de vocês. E eu oro para que Deus fale com vocês como falou comigo. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu. Felizes os que não viram e crerão. Vamos orar? Ó Deus, que a Tua palavra venha direto ao nosso coração. Senhor, eu peço que ao mover que o Senhor trouxe no culto da manhã, a maneira como o Senhor operou através dessa palavra para os irmãos que estavam aqui de manhã, possa ser, Senhor, um mover também no culto da noite. Que o Teu Espírito Santo venha quebrantar nossos corações, venha falar conosco, venha trazer diante de nós, Senhor, a Tua voz, e que nós possamos daqui sair desse culto hoje com certezas no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. O que eu quero dizer para você hoje, querido, é que está tudo bem se você tem alguns momentos que você duvida. Eu não sei se você já passou por algumas fases que você tem uma crise, você começa a duvidar que Deus está com você, que Deus opera na sua vida, que Deus ouve a sua oração, ou que alguma situação que você está vivendo tem solução, tem saída. E geralmente a nossa atitude, pelo menos a minha atitude é negar, é dizer: não, eu creio, não, eu acredito, não, e lá no fundo do meu coração nasce uma dúvida. E essa dúvida ela fica escondida. Eu tenho vergonha de falar para os outros que eu tenho dúvida, porque como um pastor, posso ter dúvida? Eu não posso ter dúvida, eu sou pastor, eu tenho que ter certezas. Mas às vezes nós temos dúvidas, queridos. E seria ignorância nossa a gente dizer que não há momentos da nossa vida com Deus, da nossa caminhada, que circunstâncias acontecem que a gente duvida. E eu quero trazer uma palavra para você de encorajamento, de amor, e dizer para você que está tudo bem. Se hoje você entrou aqui, e lá no fundo do seu coração, há situações da sua vida que precisam ser tratadas com Deus, porque você está duvidando. Quando eu li esse texto, essa semana, veio no meu coração, que quando eu era criança, eu aprendi, e talvez você tenha aprendido assim, que Jesus entrou, e era assim que eu escutava as pregações, e eu quero trazer essa experiência para você, que as pessoas olhavam para esse texto, e talvez aqueles que são mais tempo convertidos, e que Jesus chegou e olhou para Tomé e deu uma lição de moral no Tomé e disse assim: ó Tomé, vem aqui, vou mostrar para você. E é assim que os pregadores falavam: não seja como Tomé. E a gente olha para esse texto e a gente vê Tomé duvidando e acha que Jesus está irado com Tomé. Mas se você me permite trazer uma visão diferente para esse texto, e se você puder aceitar por um pouco, pelo menos, sem ficar bravo. De manhã tinha uma irmã falando isso, ela cruzou os braços e olhou bravo para mim.
porque ela queria, acho que, dizer para mim que eu estava errado na minha exegese do texto, mas se você percebeu o que está acontecendo aqui no texto, Jesus não está dando uma lição de moral, Jesus não está brigando com Tomé porque ele duvidou, Jesus não está gritando com ele entra numa sala onde as portas estão trancadas, e o autor, João, ele deixa claro que Tomé não estava com eles, e que Tomé não viu Jesus, e não tinha visto Jesus ainda, e que Jesus entra nessa sala onde eles estão fechados, e a série de pessoas que tinham visto Jesus, os discípulos que estavam ali já tinham visto Jesus ressurreto, mas Tomé não tinha. Ele entra nessa sala de portas fechadas. Você está vendo isso que eu estou dizendo? Consegue imaginar isso? Jesus, naquela sala de portas fechadas, ele aparece no meio da sala. Já era o suficiente para Tomé crer, não era? Era o suficiente, ele apareceu numa sala de portas fechadas. Você pode fazer? Não pode, então não se mete com Jesus, porque Jesus pode. Ele entra numa sala de portas fechadas, ainda que você queira ficar trancado, escondido, ele entra dentro da sala e ele vai até onde você está. Você pode dizer amém? Hoje você pode ter entrado aqui, trancado a porta do teu coração, porque está cheio de dúvida, não quer que ninguém te toque, mas Jesus vai entrar dentro dessa sala fechada que é o teu coração. E aí Jesus faz assim, ele passa pelos discípulos que estão crendo, ele diz, paz seja convosco. E ele só diz isso para esses discípulos que estavam dizendo, ele ressuscitou, ele está vivo. Ele diz, sua paz seja convosco. E ele vai então naquele discípulo que não crê. Ele vai naquele discípulo que disse que se não ver, eu não creio. Se não tocar, eu não creio. Ele vai até aquele discípulo e você acha que Jesus vai chegar para ele, é assim que eu aprendi. Vai chegar para ele e vai dizer assim, olha aqui Tomé, veja bem. Que vergonha você não acreditar, que vergonha, você viu tantos milagres que eu fiz, que vergonha, você está cheio de dúvida no coração, que vergonha, mas Jesus não faz isso, ele vai, passa por todos e assim, paz seja convosco, vai até o discípulo que duvida e fala, Tomé, está aqui, coloca o dedo e veja que sou eu. Qual é a lição que você tira disso? Jesus está dando uma lição de moral ou está levantando a fé de Tomé? Quantos creem que Jesus está levantando a fé de Tomé aqui essa noite? Ele está dizendo para Tomé, Tomé, você disse há uma semana atrás, eu nem estava aqui, você disse que se não colocasse o dedo aonde havia o buraco do prego, você não cria. Então está aqui, eu lhe dou a oportunidade hoje de restaurar a sua fé. Eu não rejeito você, eu não tiro você da posição, não jogo você fora, eu não descarto você porque está duvidando. Eu levanto a tua fé e coloco você de novo na posição de quem crê. E às vezes é assim, às vezes nós precisamos de Jesus nessa área, na dúvida. A gente não precisa só de Jesus quando a gente tem fé. A gente não precisa de Jesus só quando a gente está acreditando. Jesus sabe, querido, os momentos que a gente duvida. Sabe aquela palavra que você falou que nem Tomé? Se eu não puser o dedo, se eu não ver o meu milagre. Falou baixinho. Só você no chuveiro, água ligada para ninguém escutar. Já ninguém sabe. Jesus sabe. Jesus ouviu. E o mais fantástico disso é que em alguns momentos nós vamos precisar da ajuda de Jesus para lidar com as nossas dúvidas. E Jesus vai dizer, vamos tratar essas dúvidas hoje. Coloque o dedo aqui. Veja que sou eu que ajo na sua vida. Você pode dizer glória a Deus? Às vezes nós achamos que o melhor caminho é negar. É dizer, não, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas eu queria dizer para você hoje que, em algumas situações, nós vamos clamar como Jesus clamou. E vamos dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Você já disse isso? É interessante você olhar isso de um ângulo teológico. Deus meu, lembra que Jesus disse isso? Sim? Deus meu, por que me desamparaste? Teologicamente seria impossível de dizer. Porque se eles são um, amém? Nós queremos que eles são um, então não tem como desamparar. Você não se deixa, você está junto. O que eu creio que Jesus está dizendo nesse texto é que em alguns momentos nós vamos sentir como Jesus sentiu, que nós estamos desamparados. E nós vamos dizer, Deus, por que eu estou sozinho nessa? E sabe o que é mais incrível?
é que Ele não rejeita você. Deus não fica só ao nosso lado quando a gente está cheio de fé. Ele vai passando aqui e vai dizendo assim, medidor de fé. Sabe, assistiu Monstros S.A.? Aquele negócio de energia. Nossa, viajei agora, né? Onde eu fui tirar esse exemplo, gente? Mas deu para entender, né? Que dava o grito e a alegria, né? E enchia o... Aí Jesus passa assim, vamos ver como é que está o seu medidor de fé. E aí hoje você está lá embaixo. Aí ele fala, não vou ficar com você porque você não tem fé. Jesus não faz isso. Ele não rejeita aquele que duvida. Ele vai até aquele que duvida e trata as dúvidas dele. Nós precisamos aprender a tratar as nossas dúvidas com o Senhor. O problema é que às vezes nós queremos negar, nós queremos omitir, queremos disfarçar, e Jesus já sabe. Ele não desprezou Tomé, ele teve coragem de falar publicamente, Deus meu, por que nos desamparaste, que dá uma confusão teológica de mais de 2000 anos, e gente escrevendo livro, é porque naquela hora todos os pecados do mundo veio sobre ele, então ele não podia ver Deus, é porque naquele momento quem estava sendo crucificado, não sei, irmão, Jesus, era o Jesus só o homem, e Deus não podia, irmão, esquece tudo isso aí. O que Jesus queria dizer é assim, que em alguns momentos você pode dizer, Deus, estou sentindo sozinho, eu estou me sentindo sozinho, preciso da tua companhia, eu preciso ver o Senhor na minha vida. Você pode dizer glória a Deus por isso, querido? Esse é o nosso Deus maravilhoso. Talvez hoje você esteja aí duvidando das promessas de Deus, passou por uma situação, tua empresa não deu certo, teu trabalho está passando por uma crise, teu filho está indo para uma área que você tentou ensinar o caminho, não deu, ele está perdido, e você está dizendo, mas Deus, será? E está na sensação de que, sabe, não vale mais a pena nada. É interessante que quando você acredita que algo vai acontecer, e você espera muito que aquilo vai acontecer, quando aquilo não acontece, geralmente a gente entra um estado de tédio. O estado de tédio é o estado quando vocês estão comigo ainda? Você acredita muito que uma coisa vai acontecer, aí você descobre que não vai acontecer. Geralmente esse estado de tédio é quando você acha que nada mais vale a pena, não adianta fazer mais nada, não adianta se esforçar em mais nada, nunca mais você vai ser feliz. Nada te dá alegria. Você assiste um filme, parece que o filme é igual, você assiste um filme de luta, de ação, é a mesma coisa que um romance, você está assim. Nada te toca, você está anestesiado. Por que a gente fica assim? Porque a gente acreditou tanto numa coisa e acabou que não aconteceu. E aí a vida da gente começa a ser uma vida que parece que não tem sentido. Mas sabe do que Deus tocou meu coração essa semana? É que eu tenho certeza, mas eu tenho certeza absoluta, que Deus é tão misericordioso e tão bondoso, que você ainda que esteja passando por um momento de crise de fé, um momento de dúvida, um momento de decepção, Ele ainda demonstrou sinais que Ele está com você. Eu creio, querido, que eu estou pregando uma coisa que já está fácil. Deus já fez. Essa semana eu estava preparando essa mensagem, e eu me lembrei de uma situação. Dezembro é um mês muito difícil, muita conta, muito pagamento, muita reforma, muito aniversário, muito tudo. E eu falei para Deus no começo de janeiro, eu falei, Deus, a gente precisa de um milagre. E esse milagre para acontecer, coloquei um valor lá, eu falei assim, olha, a gente tinha que ter uma arrecadação milagrosa, uma arrecadação assim, fantástica, para a gente poder passar esse mês e ficar tranquilo. E orei, mas sabe, já orou daquele jeito que você fala assim, Deus, eu preciso de um milagre? Entendeu ou não? Não? Preciso explicar? Você fala assim, Deus, eu preciso de um milagre, entendeu? Valeu, Deus. Você está certo que aquilo não vai acontecer. É impossível, né? E aí aquela coisa de festa, de gente trabalhando, a igreja passando por um processo de transformação. Aí essa semana, eu não contei para ninguém. Eu vim orando. Entreguei na mão de Deus, porque falei, se for da vontade de Deus, né? Sabe aquele negócio, né? Se Deus quiser, né? Ou melhor, seja o que Deus quiser. Para mim, seja o que Deus quiser, é que nem você está pulando de um penhasco que você não sabe que não tem, seja o que Deus quiser, né? E aí, queridos, o Márcio trouxe um relatório essa semana, eu olhei aquele relatório assim, e falei para ele, está certo isso aqui? Está certo.
falou, tá certo, Klaus. Irmãos, passou R$ 2.000 do propósito que eu tinha posto com Deus. Só que aí você fala, mas isso aí é por causa do Natal. A questão não é o valor, irmão. A questão é o cuidado de Deus para dizer assim para você, ei, eu estou com você. Quando a gente entra numa crise de fé, não aquela crise de fé de teimosia, não aquela crise de fé, sabe, de ficar querendo provar a Deus. Deus, se chover, eu namoro com ele. Se parar de chover, eu paro de namorar. Quando eu era criança, esse negócio de fazer prova com Deus, eu tomei um receba de Deus uma vez, Deus estava me ensinando o poder da oração. E eu queria cabular as aulas de inglês. Sério, meu Deus ensina. Você vai ver o que aconteceu comigo, você não vai acreditar? Vai ver. Eu orei e falei, Deus, a tua palavra diz que aquilo que eu profetizar vai acontecer. E hoje a professora, eu não gostava daquela professora, hoje ela não vai na escola. Cheguei na escola, a mulher não foi. Uhul! É poderosa a oração. Deus estava me ensinando que a oração era poderosa. Eu tinha uns 12 anos, né? Na outra semana, Deus, ela não vai de novo. E Deus falou, não brinca com essas coisas, eu sou o soberano Senhor, eu sei do que você precisa. Está aqui, ela não vai. Ela não foi. Poder! Terceira vez, Deus, ela não vai hoje de novo, em nome de Deus. Deus falou comigo assim, para você aprender que você tem que pedir a minha vontade e não a sua, e era um dia que eu precisava faltar na escola, e era um dia que eu tinha uma coisa que eu queria fazer, eu nem lembro o que era, mas era um negócio incrível, assim, acho que era um passeio com a igreja, um negócio fantástico, assim, que acontecia uma vez por ano, e não podia faltar. A mulher marcou a prova, e não é que nem esse ano que você paga, né, R$ 20 e faz outra nova prova no estado, você não fazia isso, né? E aí, ela apareceu, e eu tive que assistir a aula, e Deus falou, a próxima vez você pede se for da minha vontade. E eu aprendi uma lição. Deus trabalha, querido, com as nossas limitações, com aquilo que a gente não crê, para aumentar a nossa fé e fazer a gente acreditar. Você não acha que Deus é capaz de fazer isso? Pois bem, Deus vai provar para você que Ele é muito poderoso. Assim Deus trata as nossas crises de fé. Quando você acha que Ele não é capaz de fazer, Ele vai até você e demonstra o poder e a glória dEle na sua vida. Ele chega para Tomé e diz, Tomé, está aqui, ó. Você acha que eu não fui capaz de fazer isso? Põe o dedo aqui que você vai ver que eu sou capaz. Deus trata as nossas crises de fé dessa maneira. Ele vai até a gente enfrentar isso aí, porque Ele quer fortalecer a nossa fé. Eu aprendi uma lição. Orar move o dedo de Deus. A oração da fé move o dedo de Deus. Mas é muito melhor saber a vontade de Deus do que fazer a minha vontade. São lições que Deus vai dando na nossa vida. Viver uma vida de fé, querido, não tem nada a ver com não ter dúvida. Algumas pessoas acham que se eu tenho dúvida é porque eu não sou uma pessoa de fé. Eu não acredito assim. Às vezes ter fé está relacionado com ter dúvida. Momentos da sua vida onde sua fé está sendo provada. E só se você for uma pessoa que está completamente fora da realidade, que você não vai duvidar. Situações, dias sombrios que você vem, onde você acha que aquilo estava certo que ia acontecer. E na verdade naquele dia aconteceu uma coisa totalmente diferente. Isso não quer dizer que você não tem fé mais, não quer dizer que você não acredita, quer dizer que a sua fé está sendo provada. Quer dizer que você está começando a lutar com você mesmo. Quer dizer que você está passando por um processo que ainda você não viveu e que ainda você não tem força ainda suficiente para continuar dizendo eu creio. E aí lança dúvida no seu coração. O que a gente não pode fazer é ficar aí. É ficar no se eu ver. Talvez você entrou hoje aqui dizendo assim, se eu ver Deus falar comigo, eu creio. Se eu ver Deus agir, eu creio. Se eu enxergar, eu faço. Se eu me der um sinal, eu continuo acreditando. E Deus vai dando esses sinais. E aí a gente vai se tornando pessoas cada vez mais mimadas. Agora me dá mais um. Me dá mais um. Quando eu era garota, eu me apaixonei por uma moça na escola. E a Luciana não pode ouvir isso aí, não. E eu achei que, né, tinha que namorar com ela. E aí, você se deleta, você não te conhecia, foi antes de você vir para São Paulo. E eu vi aquela história, né, de Gideão com o novelo de algodão, né, de lã, né, sem aparecer molhado, para lutar. Lembra dessa história? Deus me... Amém, irmãos? Leia a Bíblia.
Gideão não coloca lá no orvalho, se aparecer seco e tal. Falei, Deus, eu não sei, eu quero namorar aquela moça lá, e eu vou colocar aqui e tal, um negócio. Eu falei, bom, qual que é o mais fácil? O mais fácil é aparecer seco, né? Então eu coloquei lá. Vocês estão rindo por quê? Gente, vocês não sabem as loucuras que eu já fiz, viu? Noção. E aí apareceu seco, né? E apareceu molhado, e eu falei, Deus, eu senti no meu coração que não era e tal. Não vai fazer isso não, que não funciona, viu, irmão? Olha, eu aprendi uma coisa, essas coisas só faz confusão. E aí eu falei, não, Deus, é essa moça mesmo, o senhor está enganado, deixa eu colocar. Aí eu falei, não, se eu colocar aqui na janela e cair para o lado de dentro, é para casar. Se querer para o lado de fora, não é da vontade de Deus. Caiu para o lado de fora. Eu sei que na moral da história, toda essa confusão toda, eu fui falar com meu pai falou assim, você é louco? Eu falei, não, eu quero saber. E aí eu descobri uma coisa. Sabe, a gente às vezes quer ficar provando o sinal de Deus. Deus fala no nosso coração, a gente fala, não, Deus, fala mais uma vez. Aí Deus fala de outro jeito, você fala, não, fala mais uma vez. Não é esse tipo de crise de fé que eu estou falando, de gente mimada, gente que quer manipular Deus, gente que quer que Deus faça a vontade dele. Não, não é isso. Não é esse tipo de crise. É aquela crise que, na tua mente, você acha que a coisa está muito difícil, que o dia está difícil, que a luta está grande. Mas dentro do seu coração, lá dentro, o Espírito Santo está tocando, dizendo assim, creia, creia, creia. E você quer crer, meu irmão. É essa crise. Há uma luta entre você e a sua razão. E você diz, olha, eu quero crer. No coração. Mas na mente, e essa é a crise que eu estou falando, você não consegue. Tem uma limitação. E aí o mais incrível é que Deus vem então e manifesta os seus sinais, para dizer, eu estou com você, eu estou com você, creia no seu coração, não na sua razão, creia naquilo que eu estou falando dentro de você. E essa é a misericórdia de Deus, Ele vai até você e mostra. É uma resposta, é uma ligação, é um telefonema, é uma pessoa que chega para você chorando e diz, olha, foi assim que aconteceu na minha vida, é um milagre de Deus, que você acha que não pode, que podia acontecer. Me lembro que, quando nós mudamos para cá, em 2002, tivemos uma fase muito difícil. Nosso aluguel saiu de 1.800 para 4.500. Era um estouro de valor, era mais que o dobro. Tinha que reformar tudo isso aqui, tinha que fazer o espaço do salão de culto. Mas o problema não era só o dinheiro. A minha crise de fé começou quando alguns irmãos naquela época começaram a dizer assim, meu tempo acabou. Então eu tinha um aluguel maior para pagar, uma reforma maior para fazer, e alguns irmãos que tinham dito para mim, não, pode confiar, estamos juntos, esse é o lugar, falando em línguas e revelações e tudo mais. Entendeu ou não? Uma semana, um mês depois, 2 meses depois, dizendo para mim, ó, desculpa aí, mas Deus não me quer mais aqui. Eu lembro que um deles eu falei assim, o que eu faço com esse aluguel se Deus não quer mais você? Ele me deu 2 tapinhas no ombro e falou assim, fique tranquilo, você precisa ter mais fé, confiar em Deus. Deus vai pagar o aluguel para você. A minha crise não era porque o dinheiro era muito alto, mas era porque algumas pessoas estavam indo embora. E naquela época eu lembro que eu fiquei fechado na minha casa, não queria falar com quase ninguém, não queria ver ninguém. E fui viajar, fazer um curso, outra loucura também, 30 dias fora. Nesses 30 dias, já estava marcado o curso 1 ano antes disso tudo acontecer. Nesses 30 dias, Deus começou a falar grandemente comigo. E eu na crise de fé. E eu aprendi uma lição. Às vezes, quando a gente está nessa crise, Deus pega você no colo, filho. E fala aqui, vem cá, filho, eu vou mostrar que eu estou com você. E pessoas começaram a chegar de as maneiras mais incríveis e sobrenaturais. Me lembro que a Cida, ela está aqui hoje, e ela me contou que na época ela chegou aqui na igreja assim, passando por ônibus aqui na porta. E ela via na avenida escrito Quírios. E ela falava para mim que Deus falava no coração dela, que ela nem sabia o que era Quírios, mas ela queria ir lá. E Deus estava mandando ela lá. E ela veio para cá e ficou aqui com a gente até hoje. Deus começou a tocar coração de pessoas que estavam em outros lugares e trazê-las aqui. Não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha nada. Era o Espírito Santo de Deus soprando.
E aí Deus, a cada pessoa que chegava, Deus falava assim, e aí, a sua crise? Eu estou com você? Deus deu sinais a você esses dias, que Ele está com a sua vida, está com você. Deus não está com você apenas quando você está cheio de fé. Ele não te deixa quando você está duvidando. Ele continua com você, ainda que hoje você entrou aqui com o seu limite, sabe, de dúvida. Quando você está questionando tudo, Ele diz assim, eu estou com você, eu estou do teu lado. A palavra de Deus fala que, depois que Jesus foi crucificado, 2 jovens, Cleopas e o amigo, estavam no caminho indo na direção esqueci o nome da cidade, Emaús, obrigado, glória a Deus, vocês irmãos são uma bênção. Vocês não podem faltar de domingo. Emaús. E quando eles estão indo lá, no caminho de Emaús, Jesus aparece do lado deles, eles estão tristes, eles não conseguem nem reconhecer. Jesus não briga com eles, não diz, olha, vocês não sabem nada, diz assim, ele começa a descrever tudo o que precisava, ele diz assim, como vocês são tardios em acreditar, né? Como vocês demoram, e ele começa a tratar a crise deles, trazendo todas as profecias que estavam contidas na Bíblia, dizendo que ele podia, ou que ele devia ter sido crucificado. Agora veja bem, já era Jesus, ele não precisava falar nada, eu fiz o que eu fiz, acabou. Mas ele tratou aquela crise, tirou eles da crise, e colocou-os de volta na direção da vontade de Deus. Hoje eu quero ser essa voz profética na tua vida. Sinais de Deus que estão acontecendo aí, ainda que você não esteja vendo, Ele está com você, do seu lado. Você pode dizer glória a Deus? Você está dizendo que você está sendo castigado, você está dizendo que é pecado, que Deus está pegando você e jogando, porque você falhou, e Deus está dizendo assim, não filho, você não está entendendo nada, eu sou o Deus que te levanto, que te restaura a tua fé, eu quero que você continue acreditando, eu ainda estou no controle da tua história, em nome de Jesus. Não foi tudo do jeito que você pensou, não foi da maneira como você acreditou, houve dias que foram sombrios na sua vida, mas Ele está com você nos dias sombrios e nos dias de fé. Ele está com você quando você está dizendo, oh, aleluia, glória a Deus, e Ele está com você quando você está dizendo assim, Deus me ajuda, tem misericórdia de mim. É nessa hora que Ele entra, querido, e levanta você e fala, vem aqui, eu vou dar sinais que estou do seu lado. A palavra de Deus fala que o moço viu o exército sírio e ficou assustadíssimo, e foi até o profeta e falou, olha quantos estão aí para cercar, o que nós vamos fazer? E o profeta falou assim, uma oração linda que eu quero fazer pela sua vida hoje. Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja quanto maior número é o teu exército ao nosso favor. Eu quero que Deus abra os teus olhos hoje, para você enxergar, querido, como Deus está agindo na sua vida, e Ele continua agindo. Ele agiu quando você era criança, Ele agiu na sua adolescência, Ele agiu, querido, e continua agindo até hoje, não parou de agir, em nome de Jesus. Abra os teus olhos e veja as carruagens de fogo, o exército de Deus ao redor seu, ainda que você diz, será o que vamos fazer? Ele preparou tudo, querido. Ele cuidou da tua vida. Ele planejou tudo, Ele ajudou você. Não só quando você diz assim, eu creio, mas quando você diz, Jesus me ajuda a crer. E Ele vem aí, e acho que essa é uma oração poderosíssima. Toda vez que eu disse para Jesus, Jesus me ajuda a crer, eu vi resposta. Quantos viram resposta quando disseram, Jesus me ajuda a crer? Vimos resposta. Quantas vezes, amado irmão, eu pensei que eu tinha que ser um super-homem, que eu tinha que chegar na igreja, não ter dúvida nenhuma, só certezas, só acertos. Mas quantas vezes já subi aqui no púlpito e falei, dá-me um sinal do teu favor. E sabe o que eu vivi? Sinal do favor de Deus. Não tem problema nenhum se o teu coração hoje está cheio de dúvida. O único problema é que você não pode ficar aí. Se você ficar aí só no seu ver, você morre. Entendeu esse mistério? Você entendeu o que eu quis dizer? Não tem problema nenhum você ter momentos onde você duvida. Eu tenho. Tenho vergonha às vezes, né? Porque eu já vi tantos milagres de Deus, às vezes eu chego para Deus assim, ó, vou contar para você, mas não conta para ninguém. Só está gravado, só vai para o YouTube, só televisão. Chego para Deus e falo assim, Deus, é o seguinte,
Eu não tenho coragem de falar para o Senhor. Mas como eu sei que o Senhor sabe tudo que está no meu coração, e eu já começo pedindo perdão. Deus, me perdoa. Me perdoa. Porque eu aprendi uma lição. Leve ao Senhor a tua dúvida. Fale com Ele. Você viu o que Ele fez com Tomé? Pegou Tomé pela mão. Falou, põe aqui a mão. Vamos tratar essa dúvida agora. Creia. Pare de duvidar. Até que vai chegar um momento na tua vida, querido, que as dúvidas vão diminuindo. E você vai ser tão feliz, porque não viu, mas creu. De manhã tem um irmão aqui, quando acabei essa mensagem, esse ano ele passou por um momento de muita dúvida. Querido aqui, muitos anos, ele teve um dia que ele me ligou e falou, Cláudio, eu preciso conversar. Ele veio na minha sala aqui, ele começou a falar as dúvidas, ele estava muito preocupado, ansioso, a fé dele tinha caído. E nós começamos a conversar e orando. E hoje, quando acabou o culto, ele disse assim para mim, veio aqui, me deu um abraço e falou assim, eu não duvido de mais nada. Eu falei, felizes são aqueles que não viram e creram. E ele disse, eu não preciso mais ver, eu creio. Quando a gente trata as nossas dúvidas com Deus, nós vamos crescendo ao ponto de dizer, eu não preciso mais ver, eu creio. Deus faz milagre de cura, eu creio. Deus restaura a vida financeira, quanto você deve? 15, 20 mil? Isso não é nada. Felizes são aqueles que não viram e creram. Mas a única forma de você chegar nisso, se você está com o coração cheio de dúvida, é tratar suas dúvidas com Deus. É dizer, Senhor, eu preciso ver. Me ajuda a ver. Eu preciso de um sinal do teu favor. Eu preciso ter um momento contigo agora, onde o Senhor vai em direção à minha necessidade e me faz crer. Eu penso que, algumas vezes, quando a gente não trata essas dúvidas e as dúvidas não são saradas, a gente vai acumulando e vai escondendo. E chega uma hora que a gente fica totalmente apático. Nada que se fala você escuta. A mensagem não entra no seu coração. Você não acredita mais em nada. Ninguém consegue tocar você. Pode assistir aqueles filmes românticos que o casal no final morre. Você nem chora mais. Morreu, a vida é assim mesmo. Essa é a realidade. Todo mundo do seu lado aos prantos, assim, um balde chorando e você assim. Porque você não consegue tratar com Deus. Você precisa tratar com Deus. E como é que a gente trata com Deus? Sendo sincero. A única forma é você chegar diante dele por meio da oração e ser sincero. Você não pode ficar aí. Você não pode ficar na dúvida. A fé tem a ver com você enfrentar suas dúvidas. Se você não tratá-las, você não vai ver a resposta. Mas o mais incrível é que Deus pega a gente nesse momento de dúvida e levanta a gente e coloca a gente de novo na posição de fé. Hoje eu quero fortalecer tua fé, querido. Olha os sinais que Deus está com você. Olha os sinais que Deus tem uma aliança com você. Eu não estou falando só sinais assim, financeiros, não. Sinais do dia a dia que Deus tem uma aliança com você. Ainda que o seu coração seja tardio a crer hoje, Deus tem sinais que Ele vai demonstrando. Eu quero profetizar algo sobre você. Você está dizendo assim, se eu não ver, eu não creio. Mas você não tem coragem de dizer para ninguém. Eu quero profetizar em nome de Jesus, que essa semana, Deus vai pegar você com misericórdia e vai fazer você ver respostas de oração. Você recebe isso, querido? Ainda que você está dizendo assim, Deus, mas eu não quero duvidar. Eu sei, teu coração não duvida, que está duvidando tua mente.
Mas em nome de Jesus, você vai ver sinais. Vai olhar para as situações da sua vida que você vai falar assim: olha Deus operando, olha Deus fazendo, olha os milagres de Deus acontecendo, olha a resposta chegando. Isso vai fortalecendo a tua fé, até o momento que você vai dizer: eu creio, eu não preciso mais ver, eu creio que o Senhor está fazendo na minha vida. Às vezes você pode achar que tem vergonha de falar isso para Deus. Às vezes você pode achar que isso é bobagem, vai passar. Às vezes você pode achar que melhor deixar para lá, não mexer nisso. Mas hoje eu desafio você a tratar isso com Deus e restaurar a tua fé. Sinais de que Deus está fazendo, pegando você no colo e tratando você. Ele nunca te deixou. Não deixou você quando estava cheio de fé. E não deixou você quando estava passando por um momento de dúvida. Ele restaurou a tua fé. Você recebe essa palavra hoje? Então me ajuda. Quais foram os sinais que você viu a glória de Deus nesse ano? Talvez você, o ano que passou. Talvez você tenha olhado aí, visto tantas coisas ruins que não aconteceram, problemas, dias sombrios, problemas na empresa, e você ficou triste. Querido, se você olhar, você vai ver que Deus tinha uma aliança com você. Ele nunca deixou você. Ele cumpriu a sua aliança. Em nome de Jesus. Você recebe essa palavra hoje?